aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Melhores Quadrinhos do Bimestre, setembro e outubro de 2018. Desde o início do ano eu venho fazendo esse quadro e acredito que ele possa auxiliar vocês nas suas compras. Afinal, eu tento separar os materiais que particularmente mais me agradaram, pelo menos aí com nota 8,5 para cima, que são as notas que costumeiramente eu dou para aqueles que eu acho que tem melhor qualidade. Então vamos aqui, galera, para as publicações que eu li, obviamente, nesses meses de setembro e outubro. Mais um parênteses aqui. Final de ano vai rolar, obviamente, aquele listão de melhores quadrinhos da DC, da Marvel, melhores mangás, melhores quadrinhos nacionais, enfim. Vamos começar aqui então por Superman Alienígena Americano, publicação da editora Panini Comics, que traz uma história muito boa do Homem de Aço, é um Elseworld, relatando um pouquinho do passado do personagem, algo mais real, vamos dizer assim, não tanto super-heróico, ainda que obviamente a gente tenha esses elementos, afinal de contas estamos falando de um personagem que tem superpoderes, mas mostra ali uma relação mais próxima com a nossa realidade. Eu considero uma das grandes publicações dos últimos anos relacionadas ao personagem Superman. Estranhos no Paraíso, volume 1, Sonho de Você, publicação da editora Devir, material do Terry Moore, que já concorreu ao prêmio Eisner. A editora Devir está trazendo novamente essa série para o Brasil, visto que ela começava por uma editora, daí passava para outra, mas nunca foi concluída. E a editora Devir já lançou algo bem volumoso nesse primeiro volume, né? De forma que eu acho que serão 6 no total para abarcar toda a série do Terry Moore. É um material muito fera, se você tiver um dinheirinho sobrando aí, é um material que eu indico para vocês. The Promised Neverland, publicação da editora Panini Comics, trata-se de um mangá que, galera, me pegou de surpresa. Começa com uma história de crianças felizes no orfanato que adoram a mama, né, que seria a pessoa responsável por eles, só que as coisas começam a entrar num clima de suspense com crianças que desaparecem. Galera, mangá muito bacana, tô muito empolgado para ler o volume 2 para ver se realmente é o tipo de série que eu tô esperando, mas esse volume 1 já me fisgou. Demolidor, volume 16, publicação da editora Panini Comics, material do Charles Soule, que vem fazendo um bom trabalho na série do Homem Sem Medo, que, né, ele tem grandes escritores, Frank Miller, Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Innocent, agora o Charles Soule, que pelo menos na série do Demolidor vem mandando muito bem, parece que ele tem formação jurídica, então essa história especificamente vai tratar de algo bem voltado para questões legais lá dos Estados Unidos, que é a utilização do Matt Murdock, ou no caso o Demolidor, como uma testemunha. Então, será que ele poderia depor, serviria como uma prova perante o júri para condenar ou absolver? Muito interessante esse material aí, esse volume 16, escrito pelo Charles Soule. Cavaleiro da Lua, volume 6, publicação da editora Panini Comics, material escrito pelo Jeff Lemire, que também é uma série que vem ganhando grandes escritores, né? Passou o Brian Michael Bendis, o Warren Ellis, Brian Wood e agora o Jeff Lemire, que vai brincar um pouquinho com as diversas personalidades do Mark Spector, e ele realmente cria uma grande história tentando abordar essas personalidades, colocando ali o deus egípcio responsável, né, pelos poderes do Cavaleiro da Lua, numa certa contradição com o personagem. Será que esse é um deus benevolente ou é algo que tem que se temer? Grande trabalho do Jeff Lemire na série do Cavaleiro da Lua. 5.000 km por segundo, publicação da editora Devir, trata-se de um material europeu, é uma história de romance com traição, uma coisa que realmente vai acabar mexendo com o seu sentimento conforme você vai lendo, uma aquarela muito linda na arte dessa publicação. Eu resenhei esse material, gostei bastante. Ele não é um material de comédia romântica ou qualquer coisa do tipo, ele tem obviamente o seu romance, mas é bem humano, aqueles sentimentos envolvendo os 3 personagens que estão ali num triângulo amoroso. Uma série bem bacana. Blue Note, Os Últimos Dias da Lei Seca, publicação da editora Mitos. E galera, sem dúvida, esse material aí estará na lista de melhores do ano.
um espetáculo, dava para fazer um filme desse quadrinho que envolve gangster, boxe, né? No caso ali as apostas legais e ilegais, toda aquela maracutaia que tem relacionado às apostas no boxe, um guitarrista de jazz que é um fenômeno, que toca numa boate, relacionamentos amorosos, aquele clima no ar para publicação, né? Lei seca, a galera bebendo às escondidas, propina para a polícia. Fenomenal esse trabalho, tanto em termos de roteiro como em termos artísticos. Galera, se eu pudesse indicar uma publicação para vocês dessa lista, ou pelo menos mais de uma, né? Afinal tem outros quadrinhos também que estão aqui, que eu indico sem dúvida nenhuma, mas Blue Note, Os Últimos Dias da Lei Seca, é um espetáculo. Paper Girls Volume 2, publicação da editora Devir, material do Brian K. Vaughan, publicação que deu o prêmio Eisner para Paper Girls, né, como melhor série, o Cliff Chiang ganhou como melhor artista, e é realmente muito bacana. Vai contar a história de algumas amigas que, diante de uma situação totalmente inusitada, viajam no tempo, encontram versões delas mesmas no futuro. E é um clima sci-fi, com mistério, questão de amizade, de traição, em quem que você pode confiar, ainda mais quando você viaja para o futuro. Será que aquela versão sua, ela não mudou, você pode confiar nela ou não? Muito bacana esse material do Brian K. Vaughan. Batman Cavaleiro Branco, publicação da editora Panini Comics, uma série que será concluída em 8 edições, basicamente está saindo com 24 páginas e 5 issues, né? Material roteirizado e desenhado pelo Sean Murphy, que tem uma arte espetacular e me surpreendeu no roteiro. Ele que também é autor de Punk Rock Jesus, saiu pelo selo Vértigo, né? E depois na revista Vértigo, da editora Panini, e depois ganhou encadernadão também. Eu gostei bastante, é um Elseworld envolvendo o Homem-Morcego, onde o Coringa, ele fica mega inteligente e passa pro lado ali da polícia, né? Ele vai tentar caçar o Batman. Então tem uma inversão de valores muito interessante abordada em Batman Cavaleiro Branco. Eu indico essa série para vocês. Capitão Stone, o que aconteceu ao Capitão Stone, publicação da editora Mitos, e esse material me surpreendeu, até por conta de eu conhecer o artista, que é o Lian Sharp. Eu não curtia tanto a arte dele na época do Incrível Hulk, depois ele melhorou bastante com a Mulher Maravilha, e aqui ele dá um show, ele faz diversas homenagens a quadrinistas que influenciaram ele. Então Sam Kiff, Dave McKean, nós temos até os artistas dos anos 90 ali, e é linda a arte dele, ainda que em alguns momentos você pode ficar até um pouco confuso com tanta mudança de estilo artístico. E vai narrar a história de um americano que é o Capitão Stone, que acaba caindo em decadência. Ele era o queridinho dos Estados Unidos. Então tem uma certa desconstrução dos super-heróis, a lá o Watchmen, né? Ainda que ele não tente, obviamente, seguir a linha de Watchmen, seria muita pretensão. Mas é um material muito bem escrito, bem conduzido. Ele, no final da edição, deixa aquele clima de quero mais, sabe? Eu quero saber o que vai acontecer a partir daqui. Só que o Lian Sharp, ele ainda, como é uma série autoral, ele ainda está escrevendo e desenhando ela. Então é um material que ainda não saiu a continuação nos Estados Unidos, mas se sair, espero que a editora Mitos também traga para o Brasil. Desafiadores do Destino, Disputa por Controle, publicação da editora VEC. Trata-se de um quadrinho nacional belamente desenhado. É uma história Steam Fantasy, né? Que tem elementos antigos misturado com fantasia, uma boa relação e interação entre os personagens do grupo Desafiadores do Destino, que são recrutados para uma determinada missão, e o passado deles acaba se entrelaçando. Uma publicação bem bacana, gostei bastante dos Desafiadores do Destino da editora AVEC. JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood, volume 1, publicação da editora Panini Comics. Esse mangá achei um espetáculo, aliás é um dos mangás mais pedidos para as editoras aí, JBC e Panini e a New Pop, né, trazerem esse material para o Brasil, e eu curti demais. Um lance de traição, de família, o irmão adotivo, herança, brigas. Tem algumas cenas muito cruéis, algumas reviravoltas bem interessantes dentro desse material de JoJo's Bizarre, e eu adorei e pretendo continuar acompanhando essa série aí, ó. Muito foda. Made in Abyss, publicação da editora New Pop, que vai narrar a história de uma garotinha que vive próximo ali
de uma cratera imensa onde ninguém consegue chegar no fundo, são os exploradores, que são divididos por diversos níveis, e ela tem uma mãe lendária na arte de explorar, mas que acabou desaparecendo. Então o intuito dela, inclusive, é de achar a mãe. Então ela vai tentar ganhar uma experiência, né, para poder descer ali mais próximo do fundo da cratera, onde ela acredita que a sua mãe esteja. Aí tem um robozinho que tem o formato de um menino que acaba auxiliando, ela conhece esse menino e ele vai auxiliar ela nessa empreitada, pelo menos por esse volume 1. Dizem que a história ela toma tons bem sombrios a partir do volume 2. Vamos ver. O Santo Sangue, publicação de um quadrinho nacional pelo selo Jupati, da editora Marsupial, roteiros do Laudo Ferreira e a arte do Marcel Bartolo. Aliás, que arte! As cores também estão lindas, a narrativa, o aspecto dos personagens em si também está muito bacana. Ele desenha com um aspecto mais geométrico, muito fera. Vai narrar a história de uma jovem que menstrua e o sangue dela cura pessoas. Só que o pai dela, o Coroné, acha que a filha foi violada e contrata um mercenário para perseguir esse estuprador aí, né, galera? É uma história muito, muito bacana que eu indico para vocês ter resenha dela, se você tiver na dúvida, porque vale a pena. The Boys, volume 5 e volume 6, publicação da editora Devir, série escrita pelo Garfienes, que inclusive vai ganhar uma adaptação como série de TV. Galera, é politicamente incorreto, é uma zoeira, é humor negro, cenas gore, erotismo. Nesse volume 5, por exemplo, você tem todo aquele final de ano, né, nas comics. Agora parou até um pouco, porque já virou carne de vaca. Mas aquela grande saga, né? No final de ano tinha uma grande saga, aí os heróis vão enfrentar uma ameaça de nível cósmico, alguns acabam morrendo. E aí ele vai dizer exatamente pra onde que eles vão. E é cômico assim, galera, é muito interessante. Aliás, por que alguns heróis morrem? É um espetáculo a série de The Boys aí, nesse aspecto mais politicamente incorreto, envolvendo gore, violência, erotismo. Bem bacana essa série do Garfienes, ainda que em alguns momentos, quando fica a parte muito política, assim, eu acho que ele perde um pouquinho a mão, ela fica um pouco chata. Mas de forma geral, The Boys vale a pena. Coleção Histórica Marvel Incrível Hulk, volume 2, publicação da editora Panini Comics, com roteiros do Roger Stern, desenhos do Sal Buscema. Galera, adoro essa fase do Incrível Hulk, não é só por isso, realmente tem muita qualidade. Hulk enfrentando a corporação, que inclusive está no alto escalão do governo dos Estados Unidos, participações do Quasar, do Capitão América e também do Homem-Máquina. Aliás, tem um combate sensacional com o Homem-Máquina. Essa coleção histórica Marvel do Hulk é show de bola. Você vai conhecer o Hulk clássico, aquele que marcou uma época nos anos 80. Visão volume 2, Eu Também Serei Salvo pelo Amor, publicação da editora Panini Comics, escrito por Tom King, série que venceu o Eisner, realmente muito fera. O Visão ali constrói a sua família, vai morar no interior dos Estados Unidos, tenta levar uma vida normal, mas obviamente os vizinhos, a escola, não terão eles exatamente como pessoas normais. Eles são sintetizoides, robôs, o que é que você queira definir. E galera, o Tom King ele cria uma trama muito emotiva, que brinca um pouco com esse lado dele ser humano ou se ele é um robô. Realmente um trabalho de primeira linha do Tom King. Thanos, o Fosso dos Deuses, publicação da editora Panini Comics, escrito por Jeff Lemire. Basicamente nós temos o Thanos ali numa versão mortal, onde ele pode ser ferido, onde ele está doente, e aí que o Tane, o filho dele, recruta aí diversos personagens para dar cabo do próprio pai. Só que obviamente o Thanos é um cara ali à frente dos outros, né, em termos de inteligência, e não vai deixar isso barato e vai tentar reverter a situação. Um bom arco de histórias, na verdade começou com o volume 1 e finaliza nesse volume 2, escrito pelo Jeff Lemire, uma história que respeita muito bem o Thanos, explora muito bem os personagens que estão trabalhados nessa edição, material que eu indico para vocês. Crimes e Castigos, publicação da editora Figura do Carlos Nini, argentino. São várias histórias ou contos, né, relacionados a investigações no ar, explorando ali prostituição, erotismo, um pouco de humor negro também dentro dessa série, com uma arte estilizada e sensacional, aquarela do Carlos Nini. Publicação que eu resenhei recentemente, que eu indico para vocês.
Arma X Volume 2, Armas de Destruição Mutante Alpha. Publicação da editora Panini Comics com roteiros do Greg Pak. Basicamente, o projeto Arma X foi reativado, estão colhendo o DNA dos mais diversos mutantes e também do Incrível Hulk para criar o projeto H, onde nós teremos uma mistura do DNA do Incrível Hulk, no caso, na verdade, o Hulk Pimpão, não é o Incrível Hulk não, com o velho Logan. Imagine, né? Aquelas garras de adamantium num Hulk. Meu Deus, o cara vai se tornar uma máquina de matar. Publicação que tá bem divertida, é um título redondinho, explorando boas doses de ação, com heroísmo, o típico feijão com arroz de qualidade que um quadrinho precisa ter. Morte Cinder, publicação da editora Figura, com roteiros do Osterheld e desenhos do Breccia. Material sensacional, entrou para minha lista de melhores do ano, se não for o melhor do ano. Vai narrar a história do Sr. Winston, ele que é dono de um antiquário, e diante de um contexto de mistério, de suspense, ele vai conhecer o Morte Cinder, o Homem das Mil Mortes, o cara que já passou pelos diversos períodos da humanidade e ele acaba ressuscitando de tempos em tempos e vai mostrar através de objetos do antiquário fatos do passado, como a Torre de Babel, a Primeira Guerra Mundial, tem também os navios negreiros, né, que transportavam escravos, a Guerra das Termópilas. Simplesmente sensacional, tanto em roteiro e principalmente na arte revolucionária Chiaro Escuro do Breccia. Material que eu indico para vocês. Esse daí você precisa ter na sua coleção, galera. Simplesmente sensacional.